Irmão, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu vou fazer um vídeo meio diferente aqui, tá? Porque eu tava estudando aqui e eu achei interessante fazer um vídeo num esquema diferente, tá? Para mostrar para vocês alguma coisa. Se vocês não concordar comigo e concordar com o vídeo, eu vou mostrar o vídeo para vocês, tá? E vou jogar, como eu não tenho slide, então eu vou usar da televisão do que tá falando lá e vou mostrar para vocês, tá? E aí vou dar minha opinião, vou mostrar o erro e o acerto que tem nesse vídeo, tá? E vou aplaudir os acertos e criticar os erros, tá? De acordo com a palavra de Deus. Só que eu não vou poder abrir a Bíblia, tá? Ele já vai estar, eu vou usar o que ele está escrevendo no vídeo lá, o homem lá que fez o vídeo, tá? Então fique atento aí, tá? O assunto vai ser dízimo, tá? Então vamos lá. Quem quiser ver, tá? Então vou preparar aqui, tá? Não repare não como que o vídeo está sendo filmado. Olhe para o ensino, tá? Então vamos lá, vou pôr aqui, deixa eu ajeitar aqui se já tá certinho aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver se tá tudo nos conforme aqui, peraí. Deixa eu ver, eu vou arrumando aqui, ajeitando, tá, irmãos? Estranho não, porque... Olá, queridos irmãos e irmãs, vamos seguir então com os nossos estudos bíblicos e a dúvida de hoje é a seguinte: estou passando por dificuldades financeiras por causa de uma doença grave de minha esposa. Por conta disso, não tenho conseguido ser dizimista faz alguns meses. Ontem tive que ouvir de um irmão que estou passando dificuldades por causa do devorador, dizendo que eu dei brecha e agora o devorador vai destruir minhas finanças e meus bens. Estou muito triste com essa palavra. Muito obrigado, querido irmão, por ter enviado essa dúvida. Eu tenho uma palavra para você hoje nesse estudo, então veja até o final. Eu tenho certeza que essa tristeza vai ser transformada quando você souber a realidade da Bíblia Sagrada, ok? E você que me assiste agora, tem alguma dúvida da Bíblia? Coloque aqui nos comentários, a sua dúvida pode virar, assim como a do nosso irmão aqui, o próximo vídeo aqui do nosso canal. Embaixo aqui do nosso vídeo tem um botãozinho de inscrever-se. Faça sua inscrição, nós temos publicado estudos aqui sempre de segunda a sexta, às 15 horas. Então, para receber os próximos estudos, você deve fazer sua inscrição. Assim, o YouTube vai te avisar. É tudo gratuito aqui pelo YouTube e você vai crescer muito no conhecimento da Palavra de Deus, ok? Não sei se você já me conhece, eu sou o presbítero André Sanches, do blog esboçandoideias.com, e hoje eu vou te ajudar a entender esse assunto em detalhes. Por isso, vamos então à minha lousa de explicações aprender mais sobre esse tema. Vamos lá? Então vamos lá, texto na tela, texto muito conhecido, diz o seguinte, Malaquias 3,11: por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma, destrua o fruto da terra, a vossa vide no campo não será estéril, ou seja, ela vai dar frutos, diz o Senhor dos Exércitos. Irmão, se você é evangélico, provavelmente já deve ter ouvido alguém falar a respeito do famoso, do temido devorador. Veja, muitas igrejas pregam a respeito desse tal ser e algumas pregam até corretamente, outras por falta de conhecimento bíblico e muitas vezes alguns líderes por sem vergonhice mesmo, erroneamente pregam a respeito disso, trazendo ao povo muita confusão, muito engano e em muitos casos, como esse do nosso irmão que trouxe a pergunta, muita tristeza por causa de uma palavra extremamente pesada e errada a respeito da situação dele. Por isso, faz-se necessário restaurar a verdade sobre esse tema, estudando corretamente o que a Bíblia diz a respeito do devorador, mas dessa vez com contexto e não baseado em opinião de pastor. A gente vai estudar o contexto inteiro, desde lá da lei até esse texto, para você entender o que está querendo dizer isso aqui. Então fique até o final para que você possa compreender plenamente.
E a gente começa o nosso estudo, então, fazendo a análise desse devorador que é citado aqui no Velho Testamento, para a gente entender de onde que vem esse nome, por que isso é citado por Malaquias dessa forma. Então, o texto mais famoso que fala a respeito desse tal de devorador é o texto de Malaquias 3:11, conforme nós já lemos. Vou projetar novamente aqui para você relembrar. Então, Deus diz que vai repreender o devorador daqueles que cumprem a sua lei ali com respeito aos dízimos, ok? Então o povo estava desviado, né, em diversas áreas e também nos dízimos que eram ali uma obrigação da lei de Moisés. E Deus diz a eles, olha, se vocês voltarem ao caminho certo, eu vou repreender este devorador. Esse texto é a continuação de Malaquias 3, de 6 a 10, que fala exatamente a respeito daquela questão dos dízimos que o povo estava roubando a Deus e tudo mais, que é muito conhecido de todos os irmãos, então não vou entrar muito em detalhes aqui. Mas nesse contexto, o que Deus chama a atenção aqui do povo é que ele estava deixando de dizimar conforme estava estabelecido na lei de Moisés. Esse era o problema especificamente naquele contexto. E aí, um bom grupo de pessoas diz que esse devorador, então, mencionado nesse texto, seria um demônio que destrói o que? As finanças daqueles que não dão os 10%, ou seja, que não são dizimistas. Então fazem a seguinte aplicação. Lá no Velho Testamento, aquele devorador destruía as plantações, as colheitas, os campos daqueles que não eram dizimistas. E hoje ele destrói as finanças. Ele vai dar problema no trabalho, ele vai fazer um monte de coisas na área financeira se você não for dizimistas. As pessoas que pregam nessa linha trazem ameaças de destruição financeira aos seus ouvintes se os mesmos não forem dizimistas fiéis. Mas agora vem uma questão muito importante. O devorador não era demônio. Não é nenhum demônio. E vou te mostrar isso dentro da palavra de Deus e te explicar onde que a Bíblia explica quem era esse devorador. Ok? Então fique comigo para que você aprenda mais. Recadinho rápido, primeiro comentário fixado. E aqui na descrição desse vídeo tem link do nosso curso Conheça a Sua Bíblia de Capa a Capa, de Gênesis a Apocalipse. Venha fazer parte dessa turma, venha estudar comigo a Bíblia toda. Olha só. Os que afirmam que esse devorador citado no texto é um demônio, no mínimo, faltaram em algumas aulas de interpretação da Bíblia Sagrada. Por que eu falo isso a você? Se o povo fosse obediente às leis de Deus, eles seriam abençoados. É assim que funcionava a aliança da lei. Obediente, o povo recebia bênção. Mas isso não estava somente focado em dízimos, mas uma obediência a toda a aliança de uma forma completa. Essas bênçãos eram visivelmente mandadas em forma de paz. O povo então tinha sossego, vitória sobre os inimigos, boas colheitas e prosperidade. Essas eram bênçãos que vinham da obediência, quando o povo era obediente à aliança. Ao mesmo tempo, se o povo fosse desobediente, eles seriam amaldiçoados. Em que sentido? Faltaria todas essas coisas positivas. Eles não teriam paz, os inimigos prevaleceriam contra eles, as suas colheitas seriam ruins. Tudo isso estava em vista aqui nas maldições da desobediência ali à aliança estabelecida com Deus. Agora vamos ver um pouquinho disso dentro desse texto. Depois, inclusive, se você quiser ler Deuteronômio 28 inteiro, você tem todos esses detalhes de bênção da obediência e maldições da desobediência. Mas eu citei aqui, quero citar para você, uma das partes que faz todo sentido aqui para o nosso estudo. Deuteronômio 28, versículo 8. Observe que essa bênção da obediência, eu destaquei uma parte dela aqui para você entender. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros. O povo obediente recebia a bênção nos celeiros, o que significa colheitas. Colheitas boas, abençoadas, e em tudo o que colocares a mão. Tem a ver com o trabalho, com a prosperidade. E te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. Bênçãos decorrentes da obediência. Ao mesmo tempo, temos dentro das leis as maldições, caso deixassem a aliança. Ou seja,
caso eles decidissem quebrar os mandamentos do Senhor e permanecer nesse tipo de caminho sem arrependimento. Então viria o que sobre eles? Olha só, Deuteronômio 28, agora o verso de número 38. Lançarás muita semente ao campo, porém colherás pouco. Então observe aqui, porque o gafanhoto a consumirá. Olha que interessante, Deus está falando aqui de pragas que seriam então enviadas às plantações para que o povo recebesse essas maldições. Gafanhoto. Gafanhoto. A prosperidade seria ativamente, por causa da mão de Deus, consumida. Devorador gafanhoto, não é demônio. E veja, vamos ver uma aplicação disso. Em uma das ameaças de maldições em suas colheitas, que Deus manda ao povo através do profeta Joel, a gente vê descrito o seguinte. Então veja, aqui no profeta Joel, a gente já tem aí muito tempo depois de Deuteronômio. E o povo se desvia da aliança com o Senhor. E Joel então é mandado como profeta do Senhor, e ele diz o seguinte, lá em Joel 1,4. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. Preste atenção aqui. Comeu o gafanhoto devorador. Gafanhoto devorador. Devorador não é demônio. Destruidor. Então observe que é exatamente a aplicação de Moisés que nós estamos vendo aqui. O povo desobediente iria ter as bênçãos retiradas. E isso seria visto nas lavouras com o ataque de pragas. Exatamente. Então nós temos aqui as pragas sendo citadas como algo que viria então sobre as plantações do povo desobediente. Fica então cristalino que que não temos aqui nada a respeito de demônio que é chamado de devorador. Mas temos então Deus permitindo que a natureza penalize, se desequilibre de forma que o povo sofra com relação a isso. Então, a natureza vai penalizar quem? Aqueles que não obedeciam à sua aliança, o povo que estava rebelde. E mais, isso não era focado somente em dízimos. Você pode observar ali que nós não temos, inclusive dentro de Joel, ou dentro lá de Deuteronômio, um foco só em dízimo, como as pessoas falam aqui, mas em toda a aliança. Isso significa o quê? Que se as pessoas fossem dizimistas, mas fossem injustas, igualmente essas maldições viriam sobre elas. Se o povo fosse dizimista, mas não socorressem os órfãos e viúvas, igualmente as maldições da aliança viriam sobre eles. Se o povo fosse dizimista, mas o povo adorasse outros deuses, as maldições da aliança viriam sobre eles. Então observe que não tem foco aqui somente em questões de dízimos. Isso é muito importante. Dessa forma, o texto de Malaquias 3:11, ele vai dizer a mesma coisa que nós já vimos até aqui. Então veja, por vossa causa, então por causa da quebra da aliança, nesse ponto Deus diz, repreenderei o devorador. Ou seja, se o povo fosse obediente, eu vou repreender o devorador. Ou seja, Deus está falando aqui das pragas, para que não consumam o fruto da terra. Está falando de colheita, de plantações. A vossa vide, né? Está falando aqui da videira, que é um símbolo aqui da prosperidade. Não será estéril, ou seja, ela vai dar frutos. Aqueles vermes que destroem a planta, não permitindo os frutos, eles vão ser, né, tirados dali, diz o Senhor dos Exércitos. Dessa forma, esse devorador certamente se tratava de um tipo de gafanhoto altamente destrutivo, ou outros bichos que nós temos aí, né, pragas que atacam plantações, que acabavam com elas. E claro, as plantações eram a base da economia do povo de Israel, e isso trazia então muita dificuldade para o povo. A ação devastadora desse ser acabava com a prosperidade do povo de Deus em pouco tempo, atacando as suas lavouras. Então a desobediência trazia bastante dificuldade. Quando o povo era obediente a Deus e cumpria a sua lei, que no caso desse texto é a lei de dizimar,
Deus abençoava suas colheitas e negócios. Esse é o sentido, então, desse texto, e não somente desse, mas também de todos os textos que falam a respeito de obediência à aliança, que é muito além de apenas dizimar. Assim, não faz sentido usar esse texto para afirmar que o devorador era um demônio ou coisa parecida. Nem faz sentido ameaçar as pessoas hoje em dia com esse devorador, dizendo que Deus vai mandar esse devorador de Malaquias, esse demônio, para destruir a sua vida financeira. Isso não faz nenhum sentido, até porque hoje não temos mais essa questão de colheitas. Mas olha só, vou deixar um vídeo agora para você, para ampliar esse assunto. Mas antes de deixar o vídeo, para eu saber que você chegou até aqui, eu estou querendo ver os irmãos, meus alunos que estão vendo o vídeo até o final. Para você que chegou até aqui, comente aí Joel 1:4. E aí os outros irmãos vão ficar curiosos. Aí você diz, olha, é para quem chegou até o final, Joel 1:4. E aí, agora você vê esse vídeo. Provavelmente você está com essa dúvida. Tá, presbítero, mas então o dízimo, ele é obrigatório agora no Novo Testamento? Aqui nesse vídeo eu explico tudo para você. Vamos assistir então, te espero lá. Fica com Jesus. Então, irmãos, ok, viu? Tudo que ele falou aqui tá correto. Só que, veja só, por isso que eu falo que as religiões não têm toda a verdade, tá? Eles pregam partes, depois ele usa de malandragem e distorce, tá? Eu não tô falando que esse aqui, ele é malandro, que ele distorce. Às vezes ele tá enganado. Por quê? Porque se você estuda, a mesma pessoa fala que igreja é o corpo de Cristo. Então quando ele está falando para contribuir, ele está falando para contribuir com a necessidade da pessoa, não é com o templo religioso. Aí ele vai usar outro vídeo, que eu vou passar o outro vídeo aqui para vocês, tá? E aí ele já vai errar. Por que ele já, eu falo que ele já vai errar? Eu vou parar o vídeo dele algumas vezes, tá? Vou parar o vídeo para mostrar para vocês aonde que ele está errando, tá? Que aqui foi tudo certo, tudo de ok. Ele mostrou, tá na palavra lá, ó. Tá escrito aí, ó, gravou, né? Então vocês vão ler. Então tá tudo de ok. Só que o segundo já ele faz uma pequena distorção. Não sei se é por engano ou se de malandragem, como ele fala dos outros lá que faz malandragem. Certo? Aí eu vou mostrar onde está o engano do próximo vídeo, tá? Porque nesse foi tudo ok, tá? Só um minuto aqui, irmãos. Deixa eu ver aqui. Peraí. Tá? Deixa eu ver aqui. Isso. Peraí. Pronto. Quando vai começar aqui... Deixa eu ver aqui. Olá, queridos irmãos e irmãs. Vocês deixaram muitas dúvidas a respeito de dízimo no vídeo que eu fiz ontem. E a pergunta que eu vou responder então hoje sobre esse assunto é a seguinte. Você poderia nos dizer o que o Novo Testamento ensina sobre dízimo? Que temos muitas menções sobre o dízimo no Velho Testamento, isso nós sabemos, pois ele realmente fala muito sobre esse tema. Mas e no Novo Testamento? O fato do Novo Testamento não falar muito desse assunto de dízimo seria um indício de que o dízimo no Novo Testamento foi abolido e não deve mais ser praticado? Muito obrigado ao querido irmão e outros muitos irmãos que deixaram dúvidas sobre esse tema aqui ontem, no vídeo de ontem para mim. E eu escolhi essa aqui para a gente responder hoje. E você também tem essa oportunidade. Tem alguma dúvida da palavra? Deixa aqui nos comentários, ela pode virar, assim como essa aqui dos nossos irmãos, o próximo vídeo aqui do nosso canal, ok? Então desde já, aqui embaixo desse vídeo tem um botãozinho inscrever-se, faça a sua inscrição aqui no canal. Todos os dias, de segunda a sexta, às 15 horas, tem vídeo novo. Então, aproveite e faça parte da nossa comunidade. É gratuito, é aqui no YouTube. Você não perde nada por seguir o nosso canal, ok? Se você ainda não me conhece, sou o presbítero André Sanches, do blog esboçadeias.com. Eu já vou te conduzir nesse ensino aqui, que é bastante importante para a gente entender. Tem muita coisa errada aí pela internet. E hoje eu vou te dar uma direção bíblica sobre esse tema. Vamos então, minha lousa de explicações, aprender mais dessa questão. Vamos lá? Então vamos lá, texto na tela, Mateus 23. É um texto muito defendido
por aqueles que dizem que o Novo Testamento fala sobre dízimo. E diz o texto: ai de vós, escribas e fariseus, Jesus falando aqui para os religiosos, hipócritas, porque dais o dízimo do quê? Da hortelã, do endro e do cominho, mas olha só o que diz Jesus: tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devieis, porém, fazer estas coisas, ou seja, os princípios mais importantes da lei, sem omitir aquelas, ou seja, Jesus dizendo para eles: continuem a ser dizimistas, mas sem esquecer os princípios mais importantes da lei, que são a base de todas as coisas. Da lei, princípio da lei, princípio da lei, está escrito lei. Hoje nós vivemos na graça, tá? Vou mostrar a diferença. Não há nenhuma dúvida sobre a menção de dízimos no Velho Testamento, perfeito? Ele é mencionado antes da lei, então nós temos lá aquele famoso exemplo de Abraão dando dízimos a Melquisedeque. Dentro da própria lei de Moisés nós temos lá diversas leis que explicam a respeito do dízimo e como ele deveria ser realizado. Então, não vou falar sobre dízimo em Velho Testamento, porque é algo que todo mundo concorda que existia. Mas quando nós falamos em Novo Testamento, existe um tipo de briga, entre aspas, aí você vê na internet, inclusive, uma briga gigantesca sobre um fato único. E qual é esse fato? O dízimo é somente do tempo da lei, ou seja, só precisava ser praticado lá nos tempos do Antigo Testamento, do Velho Testamento, ou ele ainda continua após Jesus, ou seja, no tempo da graça. Essa aqui é uma das perguntas que você vai ver aí na internet, onde as pessoas mais debatem. Mas a análise que eu vou fazer aqui vai te surpreender totalmente a respeito dessa questão, pois além de te mostrar essa visão a respeito dos dízimos no tempo da graça, eu vou mostrar algumas coisas que eu, sinceramente nunca vi ninguém mostrar aqui na internet numa análise detalhada. Então fique comigo até o final, porque vai valer a pena. Bom, vamos começar fazendo o seguinte: quando que o dízimo é mencionado no Novo Testamento? Eu vou pegar para você todas as vezes em que a palavra dízimo aparece no Novo Testamento. E vamos analisar se o dízimo ele é direto, literal aqui, ou ele é falado de forma indireta no Novo Testamento. Veja, no Novo Testamento nós não temos menções tratando do dízimo de uma forma direta. O que significa isso? Um ensino direto falando: olha, tem que ser dizimistas. Não tem isso no Novo Testamento a respeito de dízimo. Mas nós temos algumas menções que são indiretas. Por exemplo, essa de Mateus 23, que eu citei no comecinho aqui do estudo. Mas, obviamente, quando nós analisamos aqui o contexto, Jesus está falando para escribas e fariseus que estão vivendo ainda no tempo da lei. E, a meu ver, esse texto aqui ele não dá um forte embasamento. Viu? Quando eu falo que Novo Testamento é lei e não graça, temos ainda aí a pessoa duvida. Essa fala de Jesus, Mateus é lei. 11:42. Mas além dessas passagens temos Lucas 18. Não é Novo Testamento. Aí um fariseu que Mateus é lei. de ser dizimista, de dar o dízimo, de forma fiel. E temos também outra menção em Hebreus 7, de 4-6, a respeito do dízimo dado por Abraão. Para aqui, irmãos, só um pouquinho para explicar. Aí ele falou do fariseu, tá? Que estava se gloriando porque dava o dízimo. Ele falou: vou ao templo, dou o dízimo, não sou como esse publicano roubador. Ele não fala essa parte, porque senão o vídeo também vai ficar longo. Mas era importante ele falar. Por quê? Porque Jesus falou que o outro publicano orou: tem misericórdia de mim, pobre pecador. Quem foi justificado? Publicano, e não fariseu. Tá? Porque o fariseu se exaltou. Entendeu? Tá bom? Só uma correção ali. Tá? Então vamos lá, vamos voltar. A Melquisedeque. Bom, são passagens que, a meu ver, falam do dízimo de uma forma indireta e não direta. Além dessas passagens, não temos outras falando sobre esse tema. Mas isso seria um indicativo, então, de que não temos mais obrigação de dizimar, ou, por exemplo, se você quiser outra palavra, de contribuir para a obra do Senhor? Vamos entender melhor essa questão, e para entender isso, a gente precisa avançar e aprofundar
o estudo, né, a respeito da contribuição. Como que era a contribuição no Novo Testamento? Eu vou te explicar tudinho a respeito disso. Aqui no primeiro comentário fixado desse vídeo tem um link para o nosso curso, que está com vagas abertas, ok? Conheça a sua Bíblia de capa a capa, muita gente entrando aí nas novas turmas, então aproveite. Lá na página tem todas as informações, venha estudar comigo de forma mais profunda. Veja, apesar de não falar diretamente sobre dízimo, o Novo Testamento fala muito, e você vai perceber no estudo de hoje, fala muito a respeito de contribuição para a obra do Senhor. E o mais interessante é que existem diversas menções de servos de Deus ultrapassando, preste bem atenção nessa palavra, ultrapassando essa barreira de 10% de contribuição, que era o mais comum lá no Velho Testamento. Ou seja, a famosa lei ou leis que falam e explicam a respeito do dízimo, que fala a respeito da 10ª parte. Veja, por exemplo, Atos 4, 34 e 35. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, preste bem atenção aqui, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então, se distribuía a qualquer um à medida que tinha necessidade. Então, necessidade e pessoas vendendo terras ou casas. Preste atenção. Vender uma casa, uma terra, uma propriedade... Alguém faz isso hoje? Mais do que entregar 10% de dízimo. Vende suas propriedades para dividir? Esse é um dos fortes exemplos de que o Novo Testamento, ou no Novo Testamento, se fazia bem mais do que o dízimo, à medida que havia necessidade. Os irmãos não ficavam presos nesse tipo de discussão do tipo, é da lei ou não é da lei. Tem gente passando necessidade, mas o dízimo é da lei, contribuir é da lei, então eu não faço não. Não era assim. Antes eles estavam sensíveis às necessidades dos que precisavam e também da própria obra de Deus, como veremos a seguir em algumas demonstrações que eu vou trazer para você a respeito do Novo Testamento, de contribuição no Novo Testamento. Os exemplos desse tipo de postura existem aos montes nas páginas do Novo Testamento. Paulo, por exemplo, ele fala da generosidade das igrejas lá da região da Macedônia. Observe bem o que ele diz em 2 Coríntios 8. Então, aí, é verdade. Eles vendiam propriedades e dividiam o dinheiro e Paulo mostrava, certo? Aí, aqui eu vou dar só uma ressalva porque ele fala de igrejas. Só que no conceito dele, igreja é você levar o templo, certo? O seu dízimo. Só que não existe dízimo daí, nas cartas, que a igreja, lembre-se, a igreja é o corpo de Cristo, tá? Para deixar claro, não é um templo religioso. A igreja é o corpo de Cristo, certo? Então você vai ajudar um membro do corpo de Cristo que está em necessidade ou vários membros que estão em necessidade. Só que conforme a sua prosperidade, conforme as suas condições. Não está falando de dízimo, tanto é que ele falou aqui, era dado até mais do que 10%. Porque o dízimo era 10% só. E era das colheitas das hortelãs da mirra. Vocês leram lá, né? É que ele não leu o contexto todo. Os caras são malandros, né? Tem que ler o contexto todo para explicar o que era dízimo. No tempo da lei, tá? Hoje você pode dar em dinheiro? Pode. Mas não mais dízimo. Não tem dízimo. Porque aí, o que as igrejas fazem? Ela quer dar que você dê a oferta e o dízimo. São malandros. Hoje se dá só a oferta. E essa oferta não é menos que o 10% ou mais que o 10%. É conforme a sua prosperidade, conforme lhe propõe no coração. Porque se você lê o mesmo, as mesmas cartas que ele tá lendo ali, do Novo Testamento, que não estou falando dos evangelhos, porque os evangelhos ainda estão na lei, tá? Os evangelhos é lei ainda. A igreja começa em Atos, que é as cartas. Começa em Atos 2, certo? Em Atos 2 para cá não tem citação da palavra dízimo. Tem citação da palavra ofertas. Ofertar ou contribuir, certo? E aí pode ser
menos que 10%, mais que 10%, vendendo propriedade, vendendo coisas, conforme você propõe no seu coração, entendeu? Então tem isso daí, para ficar bem claro, para poder não ter distorção da palavra, tá? Vamos lá, vamos voltar aqui, tá? Porque a malandragem corre solta aí, porque não é para ajudar o pastor. Aí ele vai falar então num acordo aí que tem que sustentar salário. Tá escrito salário lá, não tá a tradução tá errada, porque na outra tradução não é salário. Tá escrito que Paulo usufruiu das ofertas, porque ele ia viajar no ministério para pregar a palavra em outras cidades. Então ele tinha que ter custo lá. Ele tinha que ter os gastos para se alimentar, os gastos que ele ia ter naquela cidade, para viajar também, entendeu? Para sustentar você, os irmãos lá, contribuir para ajudar Paulo, sustentar Paulo na viagem, sustentar Paulo nas necessidades de Paulo, entendeu? Não é para pagar o salário mensal para sustentar tempo religioso e pastor que não trabalha. Primeiro, segundo, Paulo era fabricante de tendas, tá? Lá em Atos tem, verifique lá em Atos, na carta de Atos, tá? Ele trabalhava. Então, hoje, tem muitos pastores que não trabalham e vivem da obra de papai, tá? Das gorduras das ovelhas, que diziam o dinheiro. Paulo mostrava para onde ia o dinheiro, que ia para ele, para sustento do ministério, para pregar a palavra de cidade em cidade, e que ia para ajudar os órfãos e a viúva, que é o membro do corpo de Cristo, certo? Mostra para vocês para onde vai, todas as coisas. Então, ó, se atente. Vamos lá, vamos voltar. De 3 até o 4. Porque eles, né, esses irmãos aqui da Macedônia, testemunho eu, então Paulo presenciou na medida de suas posses. Então veja, proporcionalmente ao que eles tinham, eles fizeram, mas Paulo acrescenta que mesmo acima delas, em vários momentos, se mostraram o quê? Voluntários, pedindo-nos com muitos rogos, por favor, deixa a gente... Sim, o cristão verdadeiro vai contribuir voluntariamente. Tá? Que propõe no seu coração sem avareza, tá? E conforme a sua prosperidade. E se você não tem como ajudar? Porque às vezes você não tem mesmo. Para uma obra do Senhor. Vamos lá. Quem ousaria limitar a generosidade dessas pessoas usando o padrão do dízimo, os tais 10%, né? Quem ousaria ali chegar aos irmãos, chegar para Paulo e dizer: Paulo, esses irmãos aí tem que parar de fazer, tem que parar de ser bênção, porque tem que dar só 10%, ou tem que dar só 5%, ou não tem que dar nada, ou não tem que fazer nada. Quem ousaria? É evidente que o padrão do dízimo escolhido por Deus lá no Velho Testamento é um padrão justo, pois foi aplicado pelo próprio Deus. E permitia que todos, ricos ou pobres, participassem de forma proporcional na obra do Senhor, conforme nós vemos no Velho Testamento. No entanto, os primeiros cristãos iam além desse princípio. Essa generosidade deles teria sido registrada como exemplo para os que se limitam a porcentagens para fazer menos, ou mesmo para não fazer nada hoje em dia. Olha, aí tá certo o que ele tá falando, tá? Até aqui. Exemplos que são pra gente aqui, às vezes, um puxão de orelha. Vamos ver aqui agora exemplos que iam além de dízimos no Novo Testamento. Eu estou colocando isso aqui para uma reflexão àqueles que estão presos em leis, ok? Aqueles que estão presos em leis. Veja, uma igreja agora, eu vou mostrar para você, envolvida com a obra de Deus, mesmo em regiões muito longínquas, que cuidava das questões financeiras dos irmãos que mais necessitavam. Observe Atos 11, 29. Os discípulos, cada um conforme as suas posses. Então observe cada um conforme suas posses. Conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. Então nós temos aqui uma parte da igreja
percebendo e é um conjunto de pessoas, tá? Que ajudava, não era uma só. Aqui tá? a sua parte. Sensibilidade. Não estão preocupados, dízimo é da lei, dízimo é da lei, estão sensíveis à obra de Deus. Porque não era dízimo, era oferta. Por exemplo, aqui nesse segundo caso, ou seja, os que não eram judeus, também estavam dentro desse mesmo propósito de servir a quem quer que seja, também por meio dos seus bens, claro, por meio do seu tempo, das suas orações, mas também por meio dos seus bens. Observe Romanos 15, 26 e 27, que diz o seguinte: porque aprove a Macedônia e a Acaia, olha só os irmãos dessa região, né, principalmente de gentios, levantaram uma coleta, ou seja, eles estavam fazendo ali... Então, isso não é errado, coletar. Ninguém está falando que é errado coletar. Outras pessoas, tá? Isso é lícito na Bíblia. Que vivem em Jerusalém. Entendeu? Está falando de usar o dízimo como lei hoje. E mesmo, diz Paulo, eles são devedores. Então, Paulo considerava aqui que esses irmãos tinham um tipo de obrigação de ajudar lá os judeus ali daquela região. Porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, diz Paulo, devem também servi-los com bens materiais. Então observe aqui como Paulo via com importância e como um tipo de obrigação os irmãos ali fazerem a sua parte com relação àqueles que estavam em grave perseguição e em grave problema material naquele momento. Existia também, em terceiro lugar aqui, a orientação dos líderes para que houvesse contribuição para a obra do Senhor de uma forma regular para atender os propósitos do trabalho naquele momento. Observe 1 Coríntios 16, 2, que diz o seguinte: no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade. Então observe a proporcionalidade, que segue sim o padrão do dízimo de proporcionalidade, mas sem amarras, e vá juntando para que se não façam coletas quando eu for. Então observe que existia aqui uma preocupação da igreja de cuidado financeiro com os pobres, com a questão da obra do Senhor. A generosidade aqui, em quarto lugar, da contribuição, ela é estimulada e apontada até como exemplo e estímulo a outros que não eram generosos. Observe 2 Coríntios 9, versículo 1 e 2. Ora, quanto à assistência a favor dos santos, e quem eram esses santos? Eram os servos de Deus ali na obra, os que serviam, assistência a favor deles. É desnecessário, diz o apóstolo, escrever-vos. Então ele está falando ali para os irmãos de Coríntios. Porque bem reconheço a vossa presteza. Olha só, irmãos envolvidos, da qual diz Paulo, eu me glorio junto aos macedônios, dizendo que a Acaia está preparada desde o ano passado. Então, esses irmãos da Acaia, eles estão totalmente envolvidos na obra de Deus e preparados. E o vosso zelo tem estimulado a muitíssimos. Olha que bênção, Paulo pegando o exemplo de irmãos generosos que eram sensíveis na obra de Deus para mostrar que todos deveriam ser assim. Isso tinha estimulado muita gente. E aqui existia um sistema claro de contribuição, então, nas igrejas do Novo Testamento, ao ponto delas poderem ofertar, preste bem atenção nessa parte, e até mesmo bancar o salário. Olha isso. Olha aí. Isso aqui pouca gente sabe. O salário de servo de Deus como o salário do próprio apóstolo Paulo. Gente, muita gente às vezes vem me fazer comentário aqui em vídeos. Uma ressalva aqui, irmãos. Aí, ó, tá vendo? Já deu vazão para você ter que sustentar pastor que não trabalha. Não é isso que está dizendo lá. Volto a dizer, Paulo era fabricante de tendas. Ele trabalhava. Então você não tem que sustentar pastor nenhum. O povo contribuía, era uma oferta só, porque era um conjunto de pessoas, e eram muitas pessoas ali. E olha, presta atenção na palavra, vendiam propriedade. Quanto que não custava uma propriedade? Vendiam-se terrenos, vendiam-se, cada um vendia o tipo de propriedade que tinha. Então era arrecadado bom dinheiro ali. Então, esse dinheiro, Paulo usufruía dele também para fazer o seu ministério, para pregar de cidade em cidade e levar a palavra. Ele é o servo do Senhor. Então, mas não é sustentar no sentido de salário, certo? Porque tem Bíblias também que está
tradução errada. Porque se você for ver no original, não tá de salário, tá? Sustentar ali, fala de sustento, mas não de sustento de salário, pagar salário para o líder religioso. Sustentar ali é sustentar a necessidade dele, que ele vai viajar, vai ter que pagar a viagem, vai ter custo, vai ter gasto com a viagem, vai ter que comer, vai ter que beber, vai ter que auxiliar alguns irmãos lá, entendeu? Nesse sentido, não é para sustentar todo mês salário de pastor que não quer trabalhar, e outra, para sustentar templos luxuosos, porque se reuniu naquele tempo nas casas, tá? E nos lugares. Não se reunia. Depois de Atos ali, não tinha mais templo. Paulo visitava os templos lá para falar, ó, ele não habita em Atos, está escrito isso, tá? Eu já preguei em vídeo, em templos feitos por mãos humanas, mas, tá? Aí os pastores distorcem, tudo isso daí. Mas vamos dar sequência aqui para acabar logo o vídeo, tá? Vamos lá. O apóstolo Paulo não recebia nada da igreja, não mesmo? Veja que o apóstolo não, foi recebia sim, salário, mas não é salário. Tempo para poder servir como missionário. Ele quer justificar que você tem que sustentar o salário de pastor. Olha aí, ou de líder religioso. Preste bem atenção nisso. Despojei outras igrejas recebendo salário para você. Pega traduções diferentes umas da outra para você ver. Paulo não queria ser pesado a eles para não causar impedimento ao evangelho. Outras pessoas então contribuíram e bancaram todo o sustento que o apóstolo Paulo precisava para servir aos irmãos coríntios. Sim, aí sim. Exemplos que vão essa parte sim, tem que bancar o sustento de Paulo. Isso é verdade. Mas não é todo mês que você tem que dar lá o pastor lá, um salário para pastor todo mês que não trabalha. A pergunta que fica qual a necessidade que essas pessoas tinham de ficar ouvindo sermões sobre dízimo, se elas iam além dele? Avarento é uma coisa, é você não querer ajudar na obra, aí é avareza. Mas se ajudar o salário de pastor, para no que não trabalha, isso era só no Antigo Testamento, tá? Era na lei, sustentar os levitas. Na obra de Deus. Esses exemplos de generosidade descritos no Novo Testamento nos mostram um padrão ainda maior, um padrão de participação na obra de Deus que, a meu ver, sobrepuja, vai além de dízimos, muito além. Infelizmente, nós temos hoje muitas pessoas procurando algo na Bíblia que as permita não fazer nada. E aqui vai aqui uma tristeza muito grande no meu coração. As pessoas querem uma lei, ou querem que diga, olha, não tem lei para não fazer nada. Aí ele já está falando bobagem. Por quê? Porque ninguém está falando que não tem que fazer nada. O Evangelho da Graça não quer dizer que você não tem que contribuir, que você não tem que dar. Estou falando que tem ofertas. Eu não falei? Eu disse que não tem que fazer nada? Não disse. Entendeu? Então você vê a malandragem dos caras para distorcer. Lógico que tem que fazer. Deus chamou para a obra para ajudar os necessitados. Não é só para pregar o Evangelho. É para sustento do corpo. Lembra que eu falei de Tiago lá? Que se vier alguém pedir na sua porta algo de comer, você falar, vade em paz, que fartai-vos e não der nada para o corpo, se sabe fazer o bem e não faz, já pecou. Entendeu? Então isso é lícito, está escrito na palavra. E a gente tem que fazer, tem que ajudar. Agora, e quando você precisa de ajuda? E quando você não tem necessidade, ou não tem condição, que você ganha pouco, ou que o seu dinheiro só dá para pagar as contas, ou que você não vai tirar da sua família para dar para sustentar a igreja, pastor, você vai... As ofertas para ajudar os viúvas, os necessitados e os líderes da igreja que vai levar o evangelho em missão, certo? Aí, só que não é todo mês, é quando ele vai em missão. Não é para sustentar salário de pastor que não trabalha, porque lá no Antigo Testamento era uma ordenança da lei, para sustentar os levitas e os sacerdotes, tá? Que não trabalhavam. Mas hoje não é assim, tanto é que Paulo trabalhava, era construir a tenda. Então era sustento na obra, quando ele ia fazer a obra, tá? Para que fique bem claro aqui, tá?
Porque a distorção é absurda. Participar, para não se doar, ou mesmo para fazer menos daquilo que podem. Mas porque ainda me pergunto, ele é um líder então, religioso, se eu tá? contribuir para a obra de Deus, só que ele não está totalmente errado nem totalmente certo, esse tipo tá? de pergunta eu respondo: sim, você estará pecando, e não, talvez você não estará pecando. Eu vou explicar isso para você. Olha só, se Deus deu para você condições e te colocou em uma comunidade para ser bênção, sim, contribuindo para a obra de todas as formas possíveis, e você não faz isso, suas motivações poderão ser pecado. Mas como assim, presbítero? Poderão, não é automático o pecado se eu não fizer? Não, não é automático, vou te explicar por quê. Você pode deixar de contribuir, mesmo podendo, por avareza. E avareza é pecado. Por omissão. E omissão na obra de Deus é pecado. E por insensibilidade. Insensibilidade na obra de Deus também é pecado. Todas essas motivações são pecado. Então, nesses casos, sim, estará pecando quem não faz nada pela obra de Deus. Seja você dando o nome de dízimo, ou de contribuição, ou de ajuda, ou de qualquer outro nome possível. Se você tem condições, mas você é um avarento e não faz, você está pecando. Se você tem condições e você é um omisso, você está pecando. Se você tem condições e você simplesmente não quer se envolver na obra, sim, você está pecando. Não é por causa de lei ou não lei, mas é por causa da motivação que está no seu coração e você está enterrando os talentos que Deus te deu. Mas veja, aqueles que não contribuem, por exemplo, por problemas financeiros. Vamos imaginar então uma família que está com problemas financeiros e não tem condições de contribuir. Não estão pecando de forma nenhuma. Evidentemente, a gente precisa pensar nisso e entender essa questão. Pelo contrário, eu creio que o Senhor os abençoará para que saiam dessas grandes dificuldades, e a igreja, nesses casos, vai ser usada por Deus para abençoar esses que estão em dificuldade. Por isso, eu também não concordo com aqueles pastores que fazem ameaças, que falam de uma forma extremamente ameaçadora, pesada a respeito de contribuições. O Novo Testamento não nos exime de sermos contribuintes na obra do Senhor, por não falar especificamente e diretamente sobre dízimos, como nós verificamos aqui. Pelo contrário, fica claro diante das menções expostas que o dever de cada crente verdadeiro é, sim, bancar a obra do Senhor, a obra verdadeira, viu? Porque tem muita obra falsa por aí, então temos que ter também zelo nessa avaliação. Nós bancamos como? Com a nossa vida e com as nossas posse de uma forma generosa, assim como foi exemplificado, os irmãos fizeram lá no passado. Isso é muito maior, irmãos, do que dízimo, do que a gente ficar procurando lei para fazer ou não fazer. O fato é que muitos falam da não existência de menções de dízimo no Novo Testamento para poderem fazer menos ou não fazer nada. O dízimo é lei? É lei. Então eu vou fazer. O dízimo não é lei? Não é lei. Então não vou fazer. Veja, que pensamento pequeno diante de tudo que nós estudamos aqui. Sim, para poderem com a consciência tranquila, pensam fazer muito menos do que outros servos de Deus já fizeram no passado e no Novo Testamento. Irmãos, a gente não pode fazer menos do que aqueles irmãos fizeram, do que os servos no Velho Testamento fizeram. A gente precisa assumir a nossa responsabilidade pelo nosso tempo. Mas o Novo Testamento, na realidade, mostra o que para a gente? Exatamente o contrário. Eles fazendo mais, fazendo o que era necessário, muito mais pela obra do Senhor do que lá no Velho Testamento. Vale muito a pena refletirmos sobre essa realidade. E aí, eu e você temos que refletir o seguinte: qual é o meu papel na minha comunidade? Qual é a necessidade que se tem aqui? E como que eu posso ser bênção em tudo? Meu conhecimento, meu tempo, minhas orações e também minha carteira, minhas contribuições, ou queira chamar de dízimo, não vejo problema nenhum, a palavra em si. Chame do que quiser. Como você pode estar inserido da mesma forma que aqueles irmãos lá no passado? Para mim, esse é o ponto. E para você que ainda não viu, eu fiz um texto aqui, ou melhor, um vídeo explicando. Pronto, irmão. Em dinheiro e mensalmente. Para não ficar na Bíblia muito longo o vídeo, né? Já tá longo, mas veja com atenção, tá? Então, você viu que eu fiz assim quando era errado e eu fiz assim quando era certo. A maior parte eu fiz assim. Só que é o que eu falei, veneno de rato tem 1% de estricnina e
9% de milho. Então temos que ficar nas escrituras. Por quê? A questão não é a palavra dízimo. A questão é a malandragem dos líderes religiosos de hoje de querer colocar, você tem que dar oferta, você tem que dar dízimo, daqui a pouco você tem que dar outra coisa, pagar salário de pastor, entendeu? Isso já é malandragem. O que você dá hoje é oferta, única e exclusivamente. Você quer dar o nome de dízimo, você pode dar. Só que o dízimo verdadeiro era 10%, certo? E hoje você pode dar até mais de que 10% ou menos, conforme propõe no seu coração, conforme a sua situação, conforme a sua prosperidade. E ajudar os órfãos e a viúva, dos necessitados, e na obra do Senhor, dos cristãos verdadeiros, dos líderes verdadeiros que saem em missão para pregar o evangelho de país em país, de cidade em cidade. E aí, não é só um que ia contribuir, é a igreja como um todo. A igreja que eu digo não é um templo religioso, tá? É a reunião dos santos, cada um ia dar um pouco, porque saberia que aquele líder ia lá viajar, ia ter gastos. E é só na época da missão, não é para você sustentar todo mês o pastor, ou o templo luxuoso para pagar a conta da luz, conta da água. Porque se você se reúne nas casas, se você se reúne nas garagens, se você se reúne, você não vai ter muito gasto disso daí. Porque o certo é esse, bíblico, certo? Mas por que inventaram o templo luxuoso? Para desviar o dinheiro. Porque aí eles inventam coisas que não é bíblica, entendeu? Que ele falou aí, tem que pagar salário, porque não é nada de salário não, é ajuda, o salário é ajuda, que na outra tem Bíblia que a tradução tá errada. Não é salário, é sustento. Você vai sustentar o líder naquela missão que ele vai executar, naquele tempo. Daí pronto, não é para sustentar todo mês o salário. Ah, mas todo mês tem missão. Não, se todo mês tem missão, todo mês se alguém puder, tiver em condições financeiras favorável, aí contribua. Entendeu? Não importa se é muito, se é pouco, o que importa é o que você tem conforme a sua situação. Você não pode ser avarento. Agora, não que você tenha que sustentar líder religioso que não trabalha e nem sustentar templos luxuosos. Ou que não sejam luxuosos, mas para pagar a conta de templo, isso que templo nem é bíblico mais, tá? Era no Antigo Testamento, não é para hoje, tá? Porque os líderes religiosos vão falar que é para hoje. Lógico que ele vai falar, ele é líder de templo, ele vai falar que dízimo é para hoje. Certo? Não, mas é só você verificar nas cartas. Tem dízimo, a palavra dízimo lá, fala de oferta, de contribuição, mas não fala de dízimo. Então, ele fala de dízimo para. Aí você fala, é oferta? Tá. Não, mas tem que também dar o dízimo. Não, você tem que dar só a oferta. Aí não importa o valor. A oferta, você vai dar uma oferta de R$1.000 para quem pode. Entendeu? E dízimo é 10%. Se você ganhar R$1.000, você vai dar só 100. Entendeu? Então, é só a oferta, não é para sustentar o templo luxuoso nem nada, entendeu? É só a contribuição pros necessitados e pro líder que vai fazer o ministério viajar de cidade em cidade, entendeu? Então, tomara que tenha ficado claro, mas aí cada um acredita no que quer, tá? Se quiser dar dízimo, o dinheiro é seu, não é meu, tá? Eu não dou. E aí você tá provado que não tem devorador, né? Que devorador é o gafanhoto na colheita. Não tem demônio que vai comer suas gorduras se você não der o dízimo, certo? Se você está dando a oferta, como é que ele vai te comer as suas coisas? Você não está roubando de Deus, certo? Você está ofertando. E mesmo quando você não oferta, porque você está em situação difícil, você está precisando, o que ele acabou de falar? Deus vai mover alguém para abençoar você, que você é que está precisando. Quando você tem, você oferta para quem está precisando. Quando você precisa, os outros vêm ofertar na sua vida. É isso, tá bom? Para não ter distorção da palavra, porque os caras são malandros, para dar vazão a templos, a dízimo, a comer a gordura das ovelhas, para desviar o dinheiro, né? Malandragem, irmão. Ó, Deus abençoe e até o próximo vídeo. Foi um vídeo diferente aí que eu fiz. Eu vou começar a fazer esses vídeos assim também meio diferente para mudar um pouco, né? Não ficar na mesmice, né? Sempre. Então, beleza. Falou. Deus abençoe a todos aí. Amo todos vocês, tá? E, como eu disse, acredite no que vocês quiserem, tá? Aí não cabe a mim, tá? Impor nada. Se quiser continuar dando dízimo, falar de palavra, aí é com vocês. Só tô prestando esclarecimento mediante a palavra. Procure lá na Bíblia, tá bom? Até a próxima. Falou!